Sobre sabedoria. Quem esteve na semana passada, eu falei de um homem chamado Irão Abi, que ele sabia trabalhar com todo e qualquer tipo de material. Ele trabalhou com ouro, com prata, com bronze, com ferro, com pedra, madeira, tecido. Então ele trabalhou com linho, vários tipos de materiais. Então falei por que a gente precisa de sabedoria na semana passada. Eu falei por que você precisa. Hoje é a segunda lição dessa série Sabedoria no Lar. O Irão Abi teve sabedoria para trabalhar com todos os materiais. Nós temos uma família. Cada pessoa é um material diferente. E nós vamos ter que ter sabedoria para trabalhar com a família. Porque uma é a temperatura do ouro, outra da prata, outra do ferro. Um é um material que você usa para lapidar uma pedra. Outro é um material que você usa para lapidar uma madeira. Então a gente tem que saber ter essa sabedoria que ele tinha para trabalhar com materiais diferentes. Por quê? Porque cada pessoa dentro do lar é diferente da outra. Então a gente precisa ter sabedoria. Eu vou começar em Provérbios 14, falando um pouquinho da sabedoria, e depois vamos para um pouquinho mais na prática. Hoje eu vou falar mais sobre o tempo. Por que eu preciso de sabedoria? Porque com sabedoria você acerta o tempo certo das coisas. Sem sabedoria, eu não sei a hora certa. E às vezes, por não saber a hora certa, nós estamos tendo problemas dentro de casa. Provérbios 14, versículo 1. Vamos lá? Aí diz o texto sagrado assim, começamos juntos. O que diz a Bíblia Sagrada? Toda mulher sabe. Aqui vamos colocar a mulher não só pela mulher, mas vamos colocar na humanidade, no gênero, né? Tanto a mulher como o homem. Olha o que diz, sábia. O que ela faz, pessoal? Edifica a sua casa. Então, a sabedoria é o que vai fazer o meu lar crescer. Ser um lar bom, um lar firmado, um lar edificado, um lar onde a pessoa tem prazer de voltar. A nossa casa tem que ser aquele lugar que no final do dia nós temos prazer em retornar para lá. A gente tem prazer em voltar para casa. Porque às vezes tem pessoas que no final do dia a pessoa não tem prazer em voltar para casa. Ela não tem prazer em voltar para o lar. A nossa casa tem que ser um lugar que tem prazer. Para isso eu preciso ter sabedoria. Para edificar o meu lar, para construir a minha casa. Porque a partir do momento que a pessoa casa, ali você vai começar a construir o seu lar e a sua família. Aí ele diz aqui, toda mulher sábia, ela edifica a sua casa. Agora olha o final do texto. O que a Bíblia está dizendo? Mas a tola, ela derruba com as suas mãos. O que é as mãos? As mãos simbolizam comportamento, atitude. Então a Bíblia está dizendo que quando eu tenho atitudes sem sabedoria, eu tenho um comportamento sem sabedoria, eu vou começar a derrubar o meu casamento. Tem pessoas que o casamento já está caído faz tempo. Tem pessoas que a casa está caída, o telhado está caído faz tempo. Que o casamento está ruim, está ruindo. Ele está lá ruindo o seu casamento, o casamento está quase destruído. E muitas vezes por atitude sem sabedoria. Então, se eu não tiver sabedoria dentro do meu lar, a criação dos filhos não vai bem. Ou você vai ser duro demais, ou você vai mimar demais, vai estragar os seus filhos. São dois problemas muito grandes. Ou você vai ensinar eles a serem sanguessugas. É outro problema muito grande que os pais fazem, ensinar o filho a ser um sanguessuga. O bom é você, antes dos 18, ir avisando o filho. Você vai ter que começar a se virar, não importa o que você faz, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que fazer alguma coisa, não que eu não vou ajudar, mas para ajudar alguma coisa, amém? Senão a gente vai ensinar o filho a ser um sanguessuga, e daí você se prepara para o resto da vida sustentar. Quando der problema no casamento, ele vai voltar para casa contigo. Você se prepara para essas fases aí, amém? A filha mulher, com certeza, você tem que cuidar, né? Mas o homem, com 18 já era bom começar a ensinar ele a ser homem. Não depender mais de você. Pastor, mas meu filho faz faculdade. Eu sei, mas a faculdade não vai fazer ele deixar de ser homem. E é aí que ele tem que aprender a ser o quê? Homem. É aí que ele vai ter que aprender a ser homem, se sustentar, ver as coisas. Então, se eu não tiver sabedoria, eu vou ter problema no meu casamento. Se eu não tiver sabedoria, eu vou ter problema onde? Nos relacionamentos. Então a gente precisa ter o quê? Sabedoria. Porque com sabedoria se edifica a casa.
Com sabedoria se edifica o lar. E muitas vezes é isso que está faltando no nosso convívio, é isso que está faltando dentro do lar. Sem sabedoria, tudo dentro do lar se torna em confusão. E às vezes tem um magoando o outro, um se entristecendo com o outro. E às vezes a gente pensa que só o outro é culpado da minha tristeza, mas não estamos percebendo que nos faltou sabedoria no convívio do lar. Agora vamos em Eclesiastes, que eu vou te mostrar, e nós vamos falar um pouco sobre o tempo. Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes 8. Eclesiastes 8. Eclesiastes 8. Todos acharam? Versículo 5, vamos lá? Aí eu vou pegar a segunda parte do versículo, porque o texto... A primeira parte diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Segunda parte do versículo, né? Segunda parte do versículo diz assim: o coração do sábio, essa é a parte que importa para nós, tá? Essa é a parte que importa. O coração do sábio, o que diz a Bíblia, pessoal? Ele discernirá, o que ele vai discernir? O tempo e o modo. Então, o tempo certo e a maneira. E é isso que às vezes tem faltado na família, tem faltado na casa. Se a gente não tiver sabedoria, a gente não vai entender a outra pessoa. E uma primeira coisa que a gente tem que compreender é que homem e mulher, eles são completamente diferentes. O problema começa quando a esposa quer que o marido seja igual a ela. Ela nunca vai conseguir. Por mais que ela faça força, seu marido nunca vai ser igual a você. Não vai reagir igual a você. Não vai lidar com problemas igual a você. Se às vezes nem a tua filha é igual a você. Isso que ela é mulher. O cérebro dela funciona igual. Ela não é igual. E a mesma coisa, às vezes, o marido quer que a esposa seja igual a quem? A ele, em reações, comportamento e tudo. Não vai ser impossível. Porque os dois são completamente diferentes. Deus resolveu criar assim. Um diferente de quem? Do outro. Agora, se eles tiverem sabedoria, eles se completam. Agora, sem sabedoria, um é diferente do outro. Claro que tem coisas que cada um dos dois precisa ter. Só que a Bíblia diz que o sábio, ele acerta no tempo. E às vezes está nos faltando sabedoria. O exemplo é o clássico. A mulher, ela gosta muito de conversar. Mulher gosta de falar ou não gosta? Gosta de falar como que foi o dia. Gosta de falar como é que está sendo a casa, como é que os filhos se comportaram. Qual é a diferença do homem e da mulher? O homem, ele fala, mas ele fala um pouco menos. Porque o homem fala de assuntos que são específicos dele. E a mulher vai falar de assuntos dela. Só que quando ela fala dos assuntos, ela tem muito mais detalhes nos assuntos. Ela gosta de expressar com detalhes. Depende, né? Tem dia que ela vai conversar com o marido, ela troca 300 assuntos, ela não dá o detalhe para ele entender que está trocando de assunto. Chega no final da conversa, ele não sabe nada do que está falando. Agora, a mulher gosta de falar com detalhes. Qual é o problema? O problema é que às vezes a gente quer falar com o cônjuge, mas a gente fala na hora errada. Por exemplo, a mulher, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Se você tiver com a sua esposa, ela está com a TV ligada, ela está lendo o livro dela. Você fala: quer que eu desligue a TV? Não, eu estou ouvindo a notícia. Só que o homem não entende que ela está lendo um livro e ouvindo a notícia. E além de lendo um livro e ouvindo a notícia, ela está controlando o relógio. Ela já botou a roupa na máquina e está controlando a máquina, que daqui a pouco vai despertar e ela vai lá para estender. E ela continua lendo o livro. Daqui a pouco ela dá uma olhada para a rua, ela está lendo o livro, ouvindo a notícia. Daqui a pouco ela está na rede social, mas ela está ouvindo a notícia, ela está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. E além de cuidando a máquina, com um cantinho do olho, ela está cuidando da criança que está subindo no sofá, vai cair. Daqui a pouco ela levanta e vai lá pegar antes que ele caia. Porque ela faz várias coisas ao mesmo tempo. O homem não. O homem, a gente tem que entender que o cérebro dele é diferente. Ele faz uma coisa de cada vez. Ele faz uma coisa de cada vez. E se você começar a botar 10 coisas para ele fazer e você não anotar, ele vai esquecer de todas. A mulher sábia, se ela quer dar tarefas para o marido, ela não fala assim: amor, lava a louça hoje, estende a roupa para mim, faz tal coisa, deixa a comida pronta, não esquece de tirar tal coisa do congelador e faz essa, faz aquela, e faz não sei o quê. Irmão, ele vai fazer só uma.
Se ele fizer duas, a carne vai ficar no congelador, a roupa vai ficar na máquina, esqueceu de estender, a outra ele não recolheu, ele lavou a louça, porque foi a única coisa que ficou na cabeça dele. Agora, a mulher sábia, sabe o que ela faz? Ela pega um papel assim e ela anota: amor, está aqui, ó, eu estou saindo de casa, aqui é uma listinha de tarefas, o que você for fazendo, você vai marcando, eu vou deixar na porta da geladeira, tá? Por favor, se você puder me ajudar, eu vou te agradecer. Irmão, vai acabar o dia, ele fez tudo. Porque se ele esquecer, ele vai onde? Ele vai lá na lista. Então, o que está faltando dentro de casa? Sabedoria. Às vezes falta sabedoria para você acertar no tempo. Porque às vezes a mulher quer conversar com o marido na hora errada. E depois eu vou falar do homem também. Ela quer conversar com o marido na hora errada. O marido dela está sentado no sofá, ele está na frente da TV. Irmão, o sofá do homem é como se fosse assim o trono. É o trono dele, é a hora dele. Você entendeu? Talvez a mulher é o banho quente. Ela entra no chuveiro e fica lá 1 hora. A água escaldando e tal, não sei qual é a hora da mulher. Mas o homem, o sofá é como se fosse o trono dele. Por isso que aquelas poltronas já tem até um nome. Quando você vai na loja comprar aquelas poltronas, como é que é o nome da poltrona? Como é que é o nome? Cadeira do papai. Ela já tem até um nome, porque aquilo ali é como se fosse o trono dele. O controle remoto da TV é o cetro do rei. Quando ele pega o controle, é como se ele sente como se ele tivesse com uma coroa, com o cetro dele mágico, que agora ele controla o reino dele. Qual é o reino dele? A televisão. Agora ele vai trocar de filme, de série, vai fazer o que ele quer ali, vai mexer. É como se fosse o trono, é o momento que ele sente que ele relaxa quando ele senta naquele negócio, fica olhando alguma coisa que não tem nada a ver às vezes. E às vezes você olha assim, já até está no comercial, não sei o que, ele está olhando para o nada. Você pergunta para ele: o que você está fazendo? Aí ele olha para você e diz: nada. Aí você pergunta: o que você está pensando? E ele olha e ele diz o quê? Aí você diz: mas que loucura esse homem. Como é que ele não está pensando nada? Isso não pode existir. Sabe por quê? Porque a mulher não tem a caixinha do nada dentro do cérebro. O cérebro dela é diferente. O homem tem uma caixinha chamada caixinha do nada. E às vezes você vai encontrar o seu marido ali vagando. Às vezes fica uma meia hora vagando naquele negócio, olhando para o nada. Você pergunta: o que você está pensando? Ele fala: nada. Ele está dando uma volta, que você tem que entender que antes dele trocar de função, ele tem que dar uma vagada pela caixinha do nada. É assim que funciona o processador do cérebro dele. E ele dá uma vagada para aquela caixinha para depois ele passar para outra função. E se a gente não acertar o tempo, a gente não vai ter paciência, vai começar a dar briga. Aí ele está lá sentado no sofá, olhando o programa dele de TV. É a hora que ele não quer conversar. É a hora que você não quer falar nada. Se ele está olhando um filme, é a hora que, sei lá, que ele vai distrair. Cada um tem o seu jeito, tem o outro que gosta de ler. Quando teu marido está concentrado fazendo um negócio, é a hora que ele não quer conversar. E é a hora que, se você for falar com qualquer homem, ele não vai prestar atenção em ti. Ele não vai prestar atenção, ele vai ouvir meia dúzia de palavras e o resto acabou. Às vezes, por educação, para não te deixar chateado, ele vai dizer que vai ouvir. Mas ele não vai. Não perca o seu tempo. Não é a hora de conversar. Aquela não é a hora, talvez vai ter outro momento, outro tempo, você vai ter que descobrir. Tem aquele que está disponível para acordar cedo, ou antes dele sentar na frente da TV. Olha, você pode me ouvir, daqui a pouco já vou falar com o homem como é que ele tem que agir. Mas ele não vai ouvir você. Você vai falar: amor, eu quero botar uma cortina rosa na sala, posso botar? Ele vai dizer: pode. Tu vai dizer: que cor é a cortina? Ele vai dar uma olhada assim, meu irmão. Ele coça a cabeça assim e diz: meu Deus, e agora? Ele não lembra de nada, ele vai chutar uma cor marrom e a cortina é rosa. E ele estava dizendo ok, você viu que ele não prestou atenção. Aí a mulher vai para o quarto chateada, estressada, dá uma xingada nele: tu não me ama. E não é que ele não te ama, é que aquela não é a hora certa. Foi um erro que eu tive, me faltou sabedoria para lidar com o meu cônjuge. O meu cônjuge é uma pessoa completamente diferente de mim. O cérebro dele funciona diferente do meu. É o momento dele. Assim como a mulher tem um momento dela, eu não sei qual que é o seu, se é quando você está tomando banho, se é quando você está no sofá, se é quando você está deitada, se é de manhã, se é de noite, que às vezes teu marido quer conversar, você: eu não quero ouvir. Agora eu não posso, só que às vezes a mulher fala, né? O marido, às vezes, por educação, não quer ferir, ele não fala. A mulher diz: agora eu não posso conversar agora. Ou ela vai parar. Você tem o seu momento, aquele é o momento dele. O que eu tenho que entender? Que se ele não desligar a TV, ele não vai ouvir você. Se ele ficar com o celular na mão, mexendo no celular enquanto você fala com ele, pode esquecer. Ele não sabe nada do que você falou. Então, se eu não conseguir a atenção dele exclusiva, ele não vai concentrar, ele não vai saber o que ele está
falando. Então a mulher tem que saber o tempo. E aí você vai conhecer o seu marido, seu filho, quem está com você lá, para você saber a hora certa de falar com essa pessoa. Se você falar com ele na hora certa, vai funcionar. Às vezes a mulher tem mania que o marido é assim, ó, se o homem ele é muito do trabalho. Ele tem um compromisso com o trabalho dele. E se ainda mais se o seu marido é esforçado para o trabalho, tem mulher que 5 minutos antes do marido sair, ela quer começar a conversar. Isso enlouquece ele. Porque ele já está pronto, ele já está arrumado, ele já está com a chave do carro, ele já está com tudo 5 minutos antes. Ela quer começar a conversar e nunca a história é pequena. Sempre a história é o quê? Não vai funcionar, você vai enlouquecer ele, ele também não vai te ouvir. Porque não é a hora de conversar com ele, espera ele chegar do trabalho então. Porque aquela não é a hora de conversar, ele já está, a cabeça dele não está mais em casa, não está em você, a cabeça dele já está onde? No trabalho. Só que daí 5 minutos antes o homem tem que sair, ele chega a ficar irritado. Só que o homem às vezes por educação, ele para e vai ouvindo, mas chega uma hora que está, amor, eu tenho que ir agora não vai dar, senão eu vou me atrasar. Porque a cabeça dele já está no trabalho, ele tem horário. E o homem tem um compromisso com o horário, só que a mulher 5 minutos antes. Amor, eu quero conversar contigo, que eu estou a fim de tomar uma decisão. Não é a hora de conversar. Não, eu estou pensando hoje que eu tenho que fazer. Não é a hora de conversar. Aí ela diz, mas o meu marido não me dá atenção, meu marido não tem tempo para mim. O meu marido não me ouve, meu marido não sei. Será que o problema é o marido? Ou às vezes eu estou escolhendo o momento errado para conversar. Eu estou escolhendo as horas mais inapropriadas para querer ter uma conversa longa com uma pessoa. 5 minutos antes de sair. A mulher quer chegar no homem, quer conversar com ele. Na hora que ele está fazendo um negócio, não é a hora, ele não vai prestar atenção. Então está faltando o quê, pessoal? Sabedoria. Vamos ler de novo? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio, o que o coração do sábio faz? Ele discernirá. O que ele vai discernir? O tempo. Então eu tenho que saber a hora certa. A mulher acha que o homem é igual a ela, que ele faz 300 coisas ao mesmo tempo, que se você falar com ele rapidinho, ele vai gravar tudo. Se você der 300 tarefas sem anotar, ele vai memorizar tudo. Não é assim. Ele é diferente de mim. E aí, se quando eu começar a compreender isso, que o meu marido é um ser diferente, pastor, é mesmo, parece um ser extraterrestre. Não entendo nada como é que funciona. Então você tem que começar a entender. As coisas no seu lar, elas vão melhorar. Às vezes, qual é o problema? O problema é que às vezes a gente está pegando o tempo errado. E o homem? O homem também precisa aprender que ele tem que ter o tempo de ouvir a esposa dele. Tiago, capítulo 1. Porque a mulher tem uma necessidade de falar. O homem às vezes passa o dia inteiro, não fala nada com ninguém, e para ele o dia foi bom. Ele não tem tanta necessidade de conversar. Tiago 1,19. Só que às vezes tu quer que o seu homem seja igual, o seu marido seja igual a você. Está tudo errado. Pastor, mas calma, ele é diferente, não adianta. Tiago capítulo 1. Todos acharam? O homem às vezes fica o dia inteiro não fala uma palavra. Porque ele foi criado assim, Deus fez ele assim. Não adianta você brigar, exigir. Você vai estar destruindo o teu lar, teu relacionamento com essa pessoa. Tiago 1. Todos acharam? Uma coisa é o teu marido. Ele vai ter que aprender a te ouvir. Agora, se não é meu marido, ele não tem obrigação nenhuma de eu te ouvir. Tiago 1. Vamos lá, todos acharam? Quem achou, diga amém. Pastor, o que eu faço? Conversa com Deus. Tu abre o joelho, Senhor, estou aqui, tá? Arranja uma amiga, né? Se é casado, sim, o seu cônjuge vai ouvir você. Agora, se eu não sou. Tiago 1, versículo 19. Aí diz aqui o versículo 19. Então o homem também tem que aprender a ouvir a esposa dele. E ouvir com qualidade, que às vezes o homem não sabe ouvir com qualidade. Se você estiver no sofá, sua mulher quer falar, não diga para ela, eu vou te ouvir, continue olhando TV, continue no celular. Larga a TV, larga o celular então, ouça ela, ou conversa com ela, olha, agora eu não estou disposto a ouvir, agora não é o momento, dá um tempinho, daqui a pouco a gente conversa e tal. Ou a primeira coisa que você fizer, sabe qual é a sabedoria do homem? Chegou em casa, primeira coisa, abre a porta, diz, oi família, cheguei, glória a Deus, aleluia, e tal. Não sei se você vai tomar banho ou toma depois, o que você vai fazer, mas já chega na sua mulher e já pergunta, essa é a sabedoria, antes de olhar a tua TV, ela não vai te incomodar. Já chega nela, como é que foi teu dia? Vamos conversar? Dá uma boa conversada com ela, já deixa ela falar do dia, depois você vai sentar no sofá, ela já falou tudo que ela tinha que falar, ela não te incomoda mais.
Então você já chega para ela e já diz, o que você tem para falar hoje? Como é que foi o dia? Vamos conversar, e aí, o que foi? Como é que foi as crianças? O que tu está pensando em fazer? Já pergunta para ela, o que vai ser o almoço? Que a mulher está sempre pensando na frente, né? O homem, ele saiu de casa, acabou de tomar o café da manhã, são 10h30 da manhã, a mulher dele vai ligar, o que nós vamos jantar? A cabeça dele nem chegou no almoço, ele nem pensou no almoço, ela já está na janta. Então quando você chegar para ela de noite, você já sabe as técnicas, começa a anotar no celular, bota para despertar, cheguei em casa, amor, quer conversar? Vamos conversar. Final da conversa, o que nós vamos almoçar amanhã? Ela já, meu marido está inteligente, está pensando na frente, no outro dia. Então é só usar o que, pessoal? Sabedoria. Sabe, entende como é que a tua mulher funciona e começa a usar sabedoria. Está chegando o dia tal, vai vencer a conta, tu pega o boleto para mim, paga para mim, olha, já vê que você é organizado, não tem problema ela pagar, ela ter acesso à sua conta, mas você já, o boleto chega dia tal, você me ajuda? Ela está vendo que você é um homem organizado, que você sabe o dia, está dando tarefa para ela, é o que mais ela vai amar. Você está envolvendo ela, dando tarefa para ela pegar o boleto, pagar para você, ou pode pegar minha conta lá, a senha, vai lá e paga para mim no aplicativo, é você que controla, mas está dando tarefa para ela. Ela vai se sentir, puxa, o meu marido está me dando tarefa, eu estou pagando, dia tal, vem, ela vai começar até a te ajudar a lembrar. E você está dando tarefa para ela junto. Vamos lá. Então o homem tem que aprender, vamos lá. Versículo 19, e é uma dificuldade do homem ouvir. Sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para... E é uma dificuldade do homem, parar para ouvir a esposa dele. Porque normalmente o homem está sempre pensando nas coisas que ele quer. E daí é uma coisa que a gente vai ter que aprender a se vencer. Você precisa ter um tempo para ouvir a sua esposa. Chega em casa já, o segredo é esse, abriu a porta, deixa para tomar banho depois da conversa, que daí você senta no sofá, olha o seu filme relaxado. Aí o que você faz? Se ela estiver no sofá, estiver na cozinha, vai lá. Você está lavando a louça, dá uma força, aí vamos conversar, fala aí, o que aconteceu, como é que foi o dia. Deixa ela falar tudo que ela tiver que falar, talvez vai ser 1 hora de conversa. Aí depois ela já conversou com você, ela já vai se sentir feliz, valorizada, vai sentir que você ama, que você deu atenção para ela. Uma das dificuldades da mulher, ela não se sente amada, porque o marido nunca tem tempo para quê? Para ouvir ela. Ele nunca tem tempo para ouvir ela, e ela não se sente amada por isso, porque o marido não tem tempo para ouvir ela. E daí ela vai dizer, mas os teus amigos tu ouve, com os teus amigos tu conversa. E fica a tarde toda conversando, agora comigo tu não conversa, é o que ela vai dizer. Então a primeira coisa, se eu abrir a porta, cheguei mulher, está na hora da conversa. Primeira coisa que nós vamos ter quando eu chegar em casa é uma conversa. Conversa com ela, deixa ela falar bastante com você, principalmente se você não convive o dia inteiro com ela. Você trabalha, conversa bastante. Vamos lá? Versículo 19. Sabei isso, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para... Então você precisa ter um tempo para ouvir a sua esposa. Um tempo para deixar ela falar tudo que ela tiver que falar, para tirar dúvida. Ela tem problemas, você é o cabeça. Ela tem problema, ela vai buscar em você a solução. Dá uma palavra, ora, olha, vamos orar, essa situação vai se resolver. Se o problema é com o filho, vai lá e conversa com os filhos. Você tem autoridade, ela está esperando por você. Agora tem casa que é a mulher que tem que dizer para o filho, se tu te meter com o teu pai, eu vou conversar contigo. Olha só, está tudo errado nessa casa. É a mulher que tem que botar o dedo no filho, porque o pai não bota, é um bananão. Amém? Tem casa que é assim, se deixar o filho faz gato e sapato com o pai. É a mulher que tem que, olha, se tu falar assim com o teu pai, tu vai ver. Essa casa está invertida ou não está? Está invertida, vamos lá. Todo homem seja pronto para ouvir. Então é isso que às vezes o homem está tendo dificuldade, tirar um tempo para ouvir a esposa dele. Coloca a sua família antes do sofá, a sua família antes do seu lazer. Vai lá e ouve eles, bate no quarto de cada um, conversa. E daí diz aqui, o que mais que o homem tem que ser? Além de ser pronto para ouvir, ele tem que ser tardio para... Porque às vezes ele não quer ouvir a esposa nem terminou de falar, ele já dá a resposta. Ele começa a cortar ela no meio do assunto, ele começa a já querer dar uma resposta, ele começa a já querer encerrar, e isso irrita a esposa dele mais ainda. E daí diz o final do versículo, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de quem? Então a gente precisa aprender a ouvir com qualidade. Essa é uma dificuldade dos homens. Ele precisa parar tudo e dar atenção para a esposa. A maioria das esposas se sentem não amadas. Por quê? Porque o marido delas não tira tempo para quê, pessoal? Para ouvir. Se tem alguém que precisa de atenção dentro da sua casa, é a sua esposa. Se tem alguém que precisa de atenção, é a mulher. Se você tiver uma filha, dupla atenção você vai ter que dar. Primeiro para a sua esposa, depois para quem? Para a filha mulher. Muita atenção.
Ela cobra muita atenção. A mulher precisa de atenção. A maioria das mulheres diz assim: eu não me sinto amada. Por que ela não se sente amada? Porque ela está esperando o marido dela. E a única coisa que quando ele faz, quando ele chega, é esnobar ela. É sentar no sofá, olhar o filme dele, ler o livro dele e dormir. E ele não dá o que para ela? Ela se sente... eu trabalhei o dia inteiro, cuidei das crianças, fiz comida, arrumei a casa, e esse homem chega, nem dá bola para mim. Então, o que o marido precisa fazer? Ele tem que ter sabedoria para dar o quê? Atenção. Saber ouvir a esposa dele. Primeira coisa que você chegou é a conversa. Vamos sentar e vamos conversar. Conversa com ela, ouve tudo que ela tem, dá o conselho que você tiver que dar, a palavra que você tiver que dar para ela. Seu casamento vai começar a melhorar. A maioria das mulheres reclama disso. O meu marido não me dá atenção. E daí, quando é o dia de folga dele, o que ele faz? Ou ele vai para a garagem, pega as ferramentas dele, ou ele fica no sofá, ele faz alguma coisa, mas não dá o que para a esposa? E é o que mais as mulheres reclamam, atenção. Vamos lá de novo, 19. Sabei isso, meus amados irmãos. O que a Bíblia diz? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ser. Temos que aprender a ouvir. Parar, ouvir a esposa, deixá-la conversar com você. Tudo que uma esposa precisa é tempo de qualidade, aonde você não divida a sua atenção com outras coisas, porque ela se sente pequena, porque o filme é mais importante que ela, o futebol é mais importante que ela, porque você não tem tempo de ouvir. E a gente vai ter que começar a aprender que dentro de casa a gente tem que tirar um tempo para ouvir. Vamos lá em Eclesiastes. E isso a gente vai ter que começar a aprender. Capítulo 3. Então, se nós tivermos sabedoria, nós vamos saber organizar o nosso tempo. Você vai ter a hora certa que o marido está disponível, ele vai conversar com você. O marido vai saber que ele precisa ter tempo para conversar com quem? Com a esposa, ouvir ela, conversar com ela. Então, a gente precisa ter esse tempo, organizar isso. Cada casal tem uma rotina. Tem casal que acorda cedo, e às vezes o marido, antes de trabalhar, acordou cedo, já conversa com a esposa, o que tem que conversar, planeja o dia. Cada um tem a sua. Agora, se tiver sabedoria, a gente não vai errar no tempo de conversar as coisas. Eclesiastes 3, quem achou, diga amém. O tempo de dar notícia para a esposa. Às vezes não é todo dia que você pode chegar e falar tudo, derramar tudo. Às vezes você tem que deixar passar. Principalmente se é um dia que ela já está com problema e já está sensível. Se você falar mais um problema para sua mulher, em primeiro lugar, você é homem. Você é homem ou banana? Em primeiro lugar, se eu sou homem, tem problemas que eu não vou passar para minha esposa. Tem coisas que a gente não vai passar para ela. Por quê? Porque nem tudo tem que ser passado. Primeiro você vai resolver. Agora, tem coisas que você espera um pouco para falar. Às vezes você espera um pouco para ter o dia para conversar, porque a mulher é muito sentimental. Se ela já está passando por um problema naquele dia e você leva mais outro problema, meu Deus, a mulher é muito sentimental para resolver o problema. Diferente do homem, o homem é mais razão, ele às vezes vai enfrentar aquele problema, vai parar, vai pensar. Vamos lá, Eclesiastes 3, quem achou, diga glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3, o trabalho do homem é sempre proteger a família dele. Tem problemas que você enfrenta, seus filhos não têm que nem saber os problemas que você enfrenta, porque já disse, eles são filhos. Eles não têm que nem saber o que você passa. Muitas vezes. Porque eles são filhos. Quem tem que resolver é você. Nem sempre eles têm que saber. Eclesiastes 3, versículo 1. Vamos lá. Aí diz o versículo 1 aqui. Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo, o que, pessoal? Então a gente precisa tirar um tempo. Primeiro, o homem tem que ter um tempo para ouvir a esposa dele. Ele vai ter que ter um tempo para ouvir com qualidade, onde ele vai largar tudo e vai ouvir ela. Onde ele vai parar com tudo que ele está fazendo, vai ouvir ela. E a mulher tem que ter sabedoria. Saber que não é 5 minutos antes do teu marido sair que tu vai começar uma conversa longa. Tu vai deixar ele nervoso, vai atrapalhar, às vezes vai dar briga, ele vai sair irritado. Saber que não é quando ele está sentado no sofá olhando o filme ou mexendo no celular que é a hora de começar a conversa. Você tem que primeiro perguntar para ele, porque já chega falando, olha, quero falar tal coisa, gol! Não para mais, né? A primeira coisa que ela tinha que falar é, tu tá afim de conversar agora? Às vezes ele vai dizer, agora eu estou cansado, a gente pode conversar daqui a pouco, é a melhor coisa. Não, ela já chega, eu quero falar! E começa a falar e não para mais. E ele está prestando atenção?
Não, você está perdendo seu tempo. Então, às vezes, a melhor coisa com sabedoria é, a gente pode conversar agora, estou precisando conversar hoje. Fala para ele, estou precisando conversar. Às vezes ele vai terminar, quando terminar aqui eu já falo contigo, às vezes ele vai desligar e vai ouvir você. Aí ele ouve mesmo. Mas olha o que a Bíblia diz, tudo tem o seu tempo, o que, pessoal? Agora olha o que a Bíblia diz, e há um tempo para todo propósito debaixo do quê? Então tem o tempo de falar, quer ver? Vai para frente comigo, no mesmo capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. E a gente tem que acertar o tempo de conversar com a pessoa. Sabe que às vezes a gente tem mania de achar que a outra pessoa é igual a nós. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa, a vida dela é calma, ela não trabalha, às vezes a pessoa é aposentada ou fica em casa, ela acha que todo mundo tem um tempo igual a ela. Se ela te mandar uma mensagem, você tem que responder na hora. Por quê? Porque ela acha que a sua vida é igual a dela. E esse é o erro das pessoas. Não se colocar no lugar de quem? Olha, se o outro não me respondeu é porque ele tem uma vida ocupada, ele não é uma pessoa que fica o dia inteiro em casa que nem eu. Amém? E às vezes a gente acha que o outro tem que responder na hora porque eu fico o dia inteiro em casa, eu tenho o dia inteiro disponível, eu estou o dia inteiro segurando meu celular e olhando mensagem, esperando entrar. Entrou, já vou. É que você tem mais tempo. Às vezes o outro não tem o tempo que eu tenho. Então às vezes a gente acha que o outro tem que agir igual a nós. Às vezes uma pessoa, pastor, eu quero agora um atendimento. Não, mas eu tenho um tempo diferente do seu. Eu quero agora falar, mas será que o tempo do outro é igual ao meu? Amém? Então a gente tem que aprender isso, que o tempo da outra pessoa é diferente de quem? Do nosso. A esposa quer que o marido responda todas as mensagens voando. Mas às vezes ele está trabalhando e no trabalho dele ele não pode responder no mesmo tempo que você, que talvez está o dia em casa, disponível. Então a gente tem que começar a aprender que para tudo tem um tempo. E daí começa a brigar com o outro. Ele não quer me atender. Será que ele não quer te atender ou ele está trabalhando? Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Versículo 7, leia. Tempo de rasgar e tempo de coser. Agora olha o que a Bíblia diz. Tempo de estar calado e tempo de... Então a gente tem que aprender que para tudo tem um tempo. Eu tenho que acertar na hora de falar com o meu cônjuge. Como esposa, saber a hora de conversar com o marido. Como marido, eu tenho que saber que eu vou ter que ter todos os dias um tempo para ouvir. Um tempo de escuta. Isso é muito importante no relacionamento. Um tempo onde a sua mulher vai falar com você. Por quê, pastor? Porque Deus criou a mulher com essa necessidade. E a gente precisa suprir a necessidade dela. De quê? De ouvir. Deixar ela falar, deixar ela conversar, deixar ela desabafar. A sua mulher vai se sentir amada. Porque ela está recebendo o quê? Atenção. Isso é muito importante dentro de casa. E o que nós estamos falhando? No tempo. A gente não sabe a hora de falar. A gente acha que o tempo do outro é igual ao meu tempo. E a gente tem que entender que o tempo da outra pessoa é diferente do quê? Do meu. A outra pessoa não tem o mesmo tempo que eu, não tem a mesma ocupação que a minha. Às vezes a mulher liga, o marido não atendeu. Tu não me atendeu? Ela pensa que ele não quis atender. Mas às vezes o homem está o quê? Trabalhando. Ele vai conseguir pegar o celular só não sei daqui a quanto tempo. Mas é que ela está o dia inteiro em casa disponível, está no sofá, lavou a louça, ela tem os intervalinhos, ela consegue ter tempo para fazer outra coisa. Ele não. Às vezes ele está o dia todo fazendo o quê? Trabalhando. Não é que ele não quis atender. Eu aposto que se ele te retornou a chamada, é porque ele viu, minha esposa ligou, eu não percebi, eu estava trabalhando, mas agora que eu peguei, eu estou fazendo o quê? Retorno. Mas tu não quis me atender. A pessoa leva para o pessoal, porque ela acha que o tempo do outro é igual ao tempo de quem? E cada um tem um tempo o quê? Diferente. E a outra pessoa é diferente de mim. O que está faltando em nós? Sabedoria. A gente não está conseguindo entender o outro. A gente quer que o outro funcione igual a nós, que o outro funcione no nosso tempo, que o outro faça as coisas como nós faríamos. E é impossível, porque são dois seres diferentes. Um é o homem e o outro é o quê? É uma mulher. O cérebro de um é de uma forma e o cérebro do outro é como? É de outra. Agora, cada um tem que ocupar o seu lugar e o que a gente vai ter que ter é sabedoria. Quando você acertar o tempo, as coisas vão melhorar na sua casa. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.